E após ser fritado pelo presidente, o ministro da Arrecadação, Fernando Tachad, ontem mesmo, dia 30 de outubro, ele deu uma entrevista para alguns jornalistas e ele ficou muito irritado. A equipe cortou o microfone, ele acabou se irritando com a jornalista porque ela fez algumas perguntas básicas. Uma pessoa que está sem credibilidade, que não consegue fazer uma gestão da economia, tanto que eu nem chamo de Ministério da Economia, eu chamo de Ministério da Arrecadação, porque não tem nenhuma medida para poder melhorar a economia, para poder cortar gastos. Você só ouve falar do Tachad em criação de novas taxas, aumento de imposto, é tudo voltado para o aumento de arrecadação. E isso é vergonhoso para ele. Eu não sei nem como que ele teve coragem de dar uma entrevista. Eu acho que ele até se arrependeu, porque no meio da entrevista ele se levantou, ele não respondeu, ele ficou bravo, foi cortado o microfone. Mas a gente vai conferir tudo isso na tela do meu computador. Eu vou deixar o link desses portais aqui na descrição, caso vocês queiram ver melhor na íntegra. Olha só, irritado, Haddad deixa entrevista sem responder sobre meta fiscal. Claro, o presidente veio a público dizendo que não ia ter um déficit zero, que a gente ia para o ano que vem com um rombo nos cofres públicos. Isso é uma coisa que o Tachad e a Simone Steph estavam prometendo há muito tempo, criou arcabouço fiscal, tantos novos impostos, aumentou carga tributária, tudo isso para poder cobrir o rombo, e no final das contas vem o presidente e desmente o Tachad. O ministro da Fazenda, Fernando Tachad, deixou nesta segunda-feira, 30 de outubro, uma entrevista a jornalistas, sem responder uma pergunta sobre a meta fiscal em 2024. Ele foi questionado mais de uma vez sobre o tema. Ao ser perguntado por jornalistas se o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva mudaria a meta do déficit primário zero no próximo ano, Haddad riu. Eis abaixo o que o ministro respondeu, abre aspas, querida, eu já falei para você, é a quarta vez que eu respondo. Para o Ministério da Arrecadação, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos sejam alcançados, independente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício, que tem trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais, mas precisa validar na política as decisões que precisam ser tomadas. E olha só que legal, a repórter diz ainda que Haddad está tergiversando depois da pergunta sobre a meta fiscal. A jornalista tenta questioná-lo sobre o Banco Central, mas o ministro se levanta antes que ela conclua a fala. Nesse momento, o áudio da entrevista é cortado. Eu vou deixar o link dessa página e também aqui tem o vídeo. É um vídeo bem pequenininho. O vídeo tem aproximadamente 1 minuto e 17. E ele não gostou quando a jornalista perguntou sobre o Banco Central. Então vamos lá fazer algumas análises. Vamos para alguns números, porque a matemática não tem ideologia. Os números estão aí. Se você comparar os números desse ano com os números do ano passado, sem politizar muito aqui o vídeo, sem falar de A e B, tínhamos um superávit. Então o governo começou a sua gestão com o dinheiro em caixa. Ele conseguiu queimar todo esse dinheiro e gastar de uma forma que ficasse negativo. Então, com todas essas medidas do governo, em criar novos impostos, em criar taxações, o governo vem de sucessivas quedas de arrecadação, mesmo com todas essas taxações. Então, em junho, a gente teve uma queda de 3,4%, em julho 4,2%, agosto 4,1%, setembro 0,34%. Olha só. Parece que começou a melhorar? Não. O resultado de setembro só não foi pior porque a arrecadação do PIS/COFINS subiu de 2,63 milhões em setembro. A tributação total sobre a gasolina passou de 29% para 35,3% e do etanol passou de 12,9% para 18,8%. Lembra que uma pessoa falou que não havia sentido aumentar a carga tributária nos combustíveis, já que a gente é autossustentável? Mais quedas de arrecadação. No imposto de importação, que é onde a gente teve a maior facada, no imposto de importação, produtos acima de $50, você vai pagar mais de 100% só de tributo para o governo. Imposto de importação, teve uma queda de 12,63%, imposto sobre produtos industrializados 4,17%, imposto de renda pessoa física 1,76%, imposto de renda pessoa jurídica, isso daqui é muito preocupante, 16,84%, contribuição social sobre lucro líquido, 12,93%. Excessivas quedas de arrecadação. Mas, Cláudio, você está falando muito de queda de arrecadação. Isso significa que o governo está cortando impostos, está diminuindo alguns tributos, e isso é exatamente o contrário. Tem um gráfico chamado curva de Laffer, que é o equilíbrio entre taxa de imposto e arrecadação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você cobra um imposto muito baixo, você vai arrecadar, todo mundo vai pagar, mas por esse imposto ser muito baixo, a sua arrecadação também vai ser baixa. Se você consegue encontrar um equilíbrio, uma taxa de imposto justa,
todo mundo vai continuar comprando, as pessoas não vão tentar sonegar impostos, vai continuar movimentando a economia, automaticamente o governo consegue arrecadar mais. Agora, se for feito como esse atual governo, onde você cria vários impostos, aumenta muito a carga tributária, o que acontece? As pessoas param de consumir, as pessoas começam a segurar o dinheiro, automaticamente a economia começa a travar, as lojas vão vender menos, o mercado começa a enfraquecer. Por isso ocorre essa queda de arrecadação. Você coloca um imposto abusivo, as pessoas param de comprar, parando de comprar, não tem aquele imposto, automaticamente não vem a arrecadação. Então alguém tem que apresentar esse estudo aí para o Tachad, porque se continuar cobrando impostos abusivos, as pessoas não vão comprar e automaticamente a arrecadação vai continuar caindo. E o que acontece? O governo ele não enxuga, ele não corta gastos. Esse governo gasta demais. E com essa queda de arrecadação, a balança não equilibra. Então a tendência sempre é você ter um negativo. Vamos lá para mais números. O governo precisa de 168 bilhões em receitas para zerar o déficit em 2024, disse Simone Stepy. Desde o início, o Fernando Tachad e a Simone Stepy, eles vêm batendo martelo para aprovar o arcabouço fiscal, que foi aprovado, que consiste em, no mínimo, zerar o déficit para o ano que vem. E aí vem o presidente da República, no finalzinho do ano, e fala que o mercado é ganancioso e que para o ano que vem a gente não vai zerar o déficit. Isso é muito vergonhoso. E tem uma outra resposta que ele deu atravessada aqui para jornalista, quando ele foi perguntado o seguinte: o titular da Fazenda disse para a repórter fazer o trabalho dela depois de ter sido perguntado sobre uma empresa que tem estratégia para pagar menos impostos. Abre aspas, Tachad falou o seguinte: é público o nome da empresa, é só você ir no judiciário que você vai ver lá. Querida, faz seu trabalho, é público, não é dado sigiloso da Receita Federal, declarou. Então o Tachad estava muito nervoso, então a situação está bem difícil, vai chegar um ponto que o Tachad vai mandar aí o pessoal do Ministério da Fazenda catar o pessoal virar de ponta cabeça até cair a última moeda e catar para poder arrecadar mais dinheiro. Não tem mais de onde espremer o trabalhador e nem as empresas para poder arrecadar mais. E no andar da carruagem a coisa vai ficar muito feia, porque a gente não tem um corte de gastos, os gastos são sempre acima além da arrecadação e a arrecadação está caindo. Então comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo com alguém que colaborou com tudo isso, e eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.